Oi gente, tudo bom? Vejam só, estou aqui para a gente gravar um videozinho rápido sobre a nossa AP1. Esta vai ser uma revisão muito legal porque eu vou trazer alguns tópicos que com certeza estarão na prova. Ou se não, todos os tópicos que estarão na prova, tá? A gente começa essa revisão falando dos processos adaptativos celulares. Lembrem que as células elas são capazes de adaptar-se ao ambiente em que tiverem. E para isso nós temos alguns processos adaptativos. A hiperplasia, a hipertrofia, a metaplasia e a própria atrofia. Em processos patológicos, nós normalmente observamos a hipertrofia como sendo o aumento da célula, a hiperplasia como sendo o aumento no número de células e a metaplasia, que trata-se de uma troca de um tecido por outro vinculados aos processos patológicos. Então isso com certeza está na nossa prova. Dá uma lembrada aí naquelas alças de retroalimentação positiva negativa, dá uma lembrada sobre o que é homeostasia, qual o conceito da homeostasia, mas sem sombra de dúvida, os mecanismos adaptativos celulares, eles estarão em nossa prova de maneira muito mais forte do que mesmo o conceito de homeostasia. Dando continuidade, a gente fala que existem dentro dos processos adaptativos celulares a metaplasia. E a metaplasia, como a gente já colocou aqui, é a troca de um tecido por outro. Existem dois exemplos muito claros e que nós falamos em sala de aula sobre a metaplasia. O primeiro é a metaplasia do fumante, onde eu tenho uma troca do tecido epitelial respiratório por um tecido não ciliado e essas ausências de cílios elas naturalmente trazem um prejuízo funcional, porque nós não conseguimos eliminar tão bem o muco que acumula-se na região do trato respiratório, e a metaplasia, que a gente chamou de esôfago de Barré, que é uma condição onde as células da parte mais final do esôfago, elas sofrem um mecanismo de troca em razão do conteúdo ácido estomacal que sobe constantemente quando, por exemplo, o indivíduo tem a doença do refluxo gastroesofágico. Então, essas duas metaplasias, o esôfago de Barré e a metaplasia de fumante, devem ser conhecidas de vocês para que a gente possa fazer uma boa prova, tá joia? Bom, lembrem também que quando uma célula ela não consegue mais adaptar-se ao meio, quando ela já sofreu todos os processos de atrofia, de hipertrofia, de metaplasia, de hiperplasia e não mais consegue adaptar-se ao meio, só resta a ela lesar-se. E essas lesões, a priori, elas se iniciam de modo reversível. Isso significa dizer que caso eu retire o agente agressor, então a célula conseguirá retornar ao seu estágio basal, estágio padrão, com o funcionamento da célula e a morfologia da célula saudáveis. Porém, na lesão reversível, nós já temos algumas alterações dentro da célula. Nós falamos em sala de aula, por exemplo, das degenerações. Degeneração hidrópica, degeneração gordurosa, que é a esteatose, como por exemplo podemos observar do fígado, o fígado gorduroso. Nós falamos da degeneração hialina, então observem que quando a célula está lesada, mas ainda reversivelmente, as consequências, a gravidade dessa lesão ela não é tão intensa. Então é possível que ela se reestruture, se reavalie e se reorganize caso o agente agressor seja removido. Lembra que se o agente agressor ele é continuado ou mesmo se ele for muito danoso, então haverá uma progressão da lesão reversível para uma lesão irreversível. E a partir de agora a célula, infelizmente, ela irá sofrer uma morte. E nós vimos que existem dois mecanismos de morte, a apoptose e a necrose, que já já a gente fala sobre elas. Dando continuidade, lembrem que a célula ela vai sofrer lesões, que ela vai sofrer processos lesivos com várias coisas. Existem várias causas que vão lesar as nossas células. A gente pode pensar de uma maneira muito clara em um agente físico grave. Imagine uma ruptura do tecido epitelial, um corte, uma faca, uma tesoura, uma perfuração ou mesmo uma pressão muito grande, uma temperatura muito alta. Isso lesa as células. Isso rompe fisicamente o tecido epitelial, levando as células que os constituem a um processo lesivo. Mas existem outros mecanismos de lesão celular, mecanismos estes
ambientes mais bioquímicos, mais químicos, mais microscópicos, que também causam a lesão da célula. E a gente falou, por exemplo, de um tópico muito crucial que vai caracterizar essa passagem da lesão reversível para a lesão irreversível. A gente falou em sala de aula que existem duas coisas que caracterizam uma lesão celular do ponto de irreversibilidade, que é as lesões à mitocôndria e as lesões à membrana plasmática. Isso porque a mitocôndria é a nossa organela capaz de realizar a produção de ATP. É ela que está vinculada com os mecanismos de fosforilação oxidativa e, portanto, geração de energia para a célula. Enquanto que a membrana plasmática trata-se de uma membrana protetora. Ela delimita a célula e delimita muitas das nossas organelas citoplasmáticas. Então eu preciso ter tanto a integridade da membrana, isso para proteger a célula, quanto a invasão de coisas que não devem invadi-la, assim como manter a estrutura da mitocôndria. Falamos que a hipóxia, que a anóxia, elas causam, uma vez que não há o suporte de oxigênio adequado, causa uma quebra da funcionalidade da mitocôndria. E isso leva a lesões graves dentro da célula. Falamos que isso para com as bombas iônicas e, portanto, entra material na célula que não era para entrar e sai material da célula que não era para sair. Nós falamos, por exemplo, que se a mitocôndria não funciona por uma hipóxia, anóxia ou mesmo pelo não funcionamento da mitocôndria, nós vimos que existe uma queda da fosforilação oxidativa, existe uma diminuição da produção de ATP aeróbica e, portanto, a célula, não todas, mas algumas, elas procurarão desenvolver esse ATP de maneira anaeróbica, gerando ácido lático e causando, portanto, a acidofilia citoplasmática, o que é péssimo para dentro da nossa célula. Outra coisa que nós vimos é a dissociação ribossomal, a desagregação das nossas organelas. Se a gente pensar nos ribossomos e supor uma dissociação ribossomal, o não funcionamento desses ribossomos automaticamente atinge a produção de proteínas. E uma célula sem proteínas não consegue funcionar de maneira direita. Portanto, a célula naturalmente ela irá sofrer uma lesão grave, uma lesão irreversível, e o final dela será um processo de morte. A gente viu que essas mortes, agora falando de maneira mais específica, ela pode ser do tipo necrose e apoptose. Nós vimos que a necrose é aquela via de morte ruim até então. É uma via de morte que está vinculada com os processos inflamatórios. A necrose normalmente acontece quando existe algum dano muito forte na nossa célula que leva à desestruturação da membrana plasmática. Isso faz com que haja a entrada de água dentro da célula, algo que nós chamamos de degeneração hidrópica, e naturalmente quebra com toda a célula, fazendo com que ela sofra lise. E essa lise celular, essa morte que não foi organizada, que não foi programada, traz uma série de consequências no corpo do indivíduo. Isso porque as nossas enzimas lisossomais, por exemplo, elas irão espalhar-se por fora das nossas células e entrar em contato com outros tecidos, com outras células, naturalmente incitando mecanismos inflamatórios, induzindo processos inflamatórios. Nós vimos que a inflamação ela é algo bom, ela é algo positivo, ela é algo em que há uma incitação do corpo pela inflamação para que haja reparação de tecidos, para que haja eliminação de partículas microbiológicas ou mesmo para resolver alguma questão que esteja acontecendo. A gente viu que a inflamação ela pode ser positiva, claro, quando ela vai tentar eliminar uma partícula viral, microbiológica qualquer, ou ela pode ser negativa se nós estivermos falando, por exemplo, de uma doença autoimune, e aí a gente tem um processo inflamatório indevido. Mas a inflamação em si ela é provocada pelos mediadores inflamatórios que nós lançamos no nosso corpo. Nós somos os responsáveis pela inflamação. Não é a bactéria ou o vírus. É claro que de forma secundária foi a bactéria que fez com que o nosso corpo iniciasse uma resposta inflamatória. Mas é errado a gente pensar que a bactéria ela tem uma toxicidade suficiente para incitar a inflamação. Não é a bactéria, não é o vírus em si, mas a resposta do nosso corpo frente àquela partícula microbiológica.
fisiológica. É a resposta do nosso corpo na tentativa de resolver, de solucionar, de sanar um problema qualquer dentro do nosso corpo. Uma lesão celular, umas células necrosadas, partículas microbiológicas e, naturalmente, incitar o reparo, né? Induzir esse movimento de reparo tecidual, tá? Bom, então as vias de morte são a necrose, que é essa morte não muito boa, essa morte associada à inflamação. Eu não tenho inflamação associada à apoptose, eu tenho inflamação associada à necrose. A apoptose, em contrapartida, é uma via de morte muito boa. É uma via de morte, inclusive, utilizada pelo corpo quando nós precisamos eliminar algumas células, seja dentro de um processo fisiológico, seja dentro do processo patológico. Há duas coisas que naturalmente fazem com que uma célula ela seja induzida à apoptose. A primeira é acúmulo de proteínas anormalmente dobradas, ou seja, proteínas que alcançaram a sua configuração terciária quaternária de forma errônea. E a outra são alterações, mutações no DNA. A gente observa que quando o DNA está muito lesado, muito mutado dentro de uma célula e naturalmente induz a produção de proteínas anormais, isso faz com que a célula reconheça e então prefira morrer a continuar proliferando de forma tão errônea, de forma tão errada. Vamos lembrar também aqui das vias da apoptose, né? Tem que lembrar da via da apoptose. Existem duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca é aquela que está vinculada às mitocôndrias. Lembra lá do BH3 como sensor. Lembra de Bax e Bach como proteínas que irão se dimerizar-se e vão inserir-se na membrana da mitocôndria, extravasando o citocromo C, ativando as caspases indutoras, ativando as caspases executoras. Lembra das caspases. Quem é o maquinário molecular responsável pela apoptose? São as caspases. As indutoras que, naturalmente, induzem as executoras a gerar todas as alterações para que haja a apoptose. Lembra que essa apoptose não gera extravasamento do conteúdo intracelular para o meio extracelular. Lembra que na apoptose nós temos formações de corpos apoptóticos. Isso é muito importante, isso vai criar uma diferença muito grande para a necrose, uma vez que na necrose nós não temos essa organização do material celular, tá? Dando continuidade, já para a gente finalizar, está faltando só pigmentação e calcificação. Lembrar que a pigmentação é uma condição natural do corpo que pode ser patológica ou não. A pigmentação representa o acúmulo de um pigmento. Pigmento é uma substância que tem cor própria. E nós vimos, por exemplo, nas nossas aulas, que haviam desde os sinais de pele, sinais altamente delimitados, equilibrados, circunscritos, que não estavam nem de longe assemelhando a um câncer de pele, por exemplo, mas haviam alguns pigmentos desorganizados, desordenados, sem simetria, ou seja, assimétrico, e que naturalmente fariam vínculo com processos cancerosos, com processos tumorais. Bem, ainda falamos da icterícia. Falamos que a icterícia ela é um sinal, o sinal de algum problema que está acontecendo, seja de ordem pré-hepática, hepática e pós-hepática. Lembra que a pigmentação icterícia, ela não é provocada, ela não é ocasionada pela hemoglobina, ela é provocada pela bilirrubina. A bilirrubina é o pigmento e esse pigmento é fruto da metabolização da hemoglobina. Então eu tenho uma hemoglobina, quando essa hemoglobina vai ser metabolizada, em resultado final nós vamos ter a bilirrubina, e essa bilirrubina ela irá participar do corpo de vários mecanismos, de vários processos metabólicos para poder ser eliminada. Lembra que a gente falou que a bilirrubina é produzida, vai para o fígado, se conjuga e posteriormente ela é eliminada do corpo. Então dá uma olhadinha nesse conteúdo, porque a gente pode falar na prova sobre bilirrubina, sobre hemoglobina, falar sobre pigmento, pigmentação. A gente pode estar lá trabalhando questões sobre icterícia, pré-hepática, hepática, pós-hepática. E é importante que vocês tenham conhecimento sobre essa questão, tá? Sobre esse assunto. E a calcificação, para a gente finalizar, estava lá no nosso simulado, eu coloquei uma questão sobre calcificação e também tem uma questão de calcificação. Na nossa prova, muito simples, não é para ninguém errar isso.
Lembra que existem basicamente 3 processos de calcificação. Tem a calcificação metastática, tem a calcificação distrófica e a calcificação idiopática. A calcificação metastática é aquela que está associada, vinculada a uma hipercalcemia. Tem tanto cálcio no corpo, tem tanto cálcio no sangue, a maioria do cálcio foi colocada para o osso, foi destinada para outros setores, não tem mais onde botar, então tem tanto que acaba formando o osso onde não era para formar. Isso é a calcificação. Calcificação é formação de osso. Pode ser fisiológico, pode ser positivo, mas pode ser negativo se nós observarmos, por exemplo, formação de osso dentro do cérebro. Isso não é para acontecer, isso é um processo de calcificação patológica e ela pode ser metastática, se então acompanhada de hipercalcemia, ela pode ser distrófica e que normalmente está vinculada com processos lesivos celulares, regiões que sofreram lesões. Então naquele ponto da lesão nós temos o acúmulo, a inserção de cálcio e portanto a calcificação. E a calcificação idiopática é aquela que não tem causa conhecida. Quando nós tratamos esse termo idiopático, significa que não há uma causa conhecida. Então seja para calcificação, seja uma patologia específica, seja uma pigmentação, é algo que nós não temos o conhecimento, o domínio de quem causa aquilo ali. Então nós chamamos de idiopático. E aqui, no nosso intuito, a calcificação idiopática. Imagine formação de osso no testículo, osso no ovário, não sei qual foi a causa disso. Não tinha hipercalcemia, não houve processos lesivos celulares, teciduais. E por que é que surgiu essa calcificação? Como eu não consigo identificar a causa, eu, portanto, designo como calcificação idiopática. Bom, então, de uma forma geral, adaptação, homeostasia, processos de lesão reversível e irreversível, danos celulares, danos mitocondriais, danos à membrana plasmática, lembrar dos mecanismos de degeneração hidrópica, gordurosa e proteína hialina, lembrar das vias de morte, necrose e apoptose, da inflamação, lembrar, olha lá, dos itens envolvidos na inflamação, as etapas da inflamação. Quais são as etapas? Eu tenho um processo de marginação, rolagem, diapedese, quimiotaxia, todos aqueles mecanismos, eles são importantes. Todos nós precisamos lembrar disso, tá joia? E para finalizar, a pigmentação e calcificação. Então a gente finaliza desta forma a nossa revisão. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Eu sei que nós já estamos aí a menos de 24 horas da nossa prova e essa prova tá caprichada. Então vamos estudar, vamos dar o gás, vamos passar aí a madrugada acordado para a gente tirar uma boa nota amanhã. Tá certo, gente? Um beijo bem grande no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.